Bom dia, igreja, graça e paz. Eu queria deixar no dia de hoje uma palavra pequena que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, que vai do versículo 1 ao versículo 6. A palavra diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali ouvirás minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava sobre 2 rodas. Quando o vaso que ele fazia estragava em sua mão, tornava a fazer outro vaso segundo bem lhe parecia. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aí. Igreja, aqui o Senhor enviou o profeta lá na casa do oleiro, para ele ver como o oleiro trabalhava e como o barro ele criava forma. E hoje não é diferente em nossas vidas, porque nós somos o vaso e o Senhor é o oleiro. É necessário, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, desçamos também à casa do oleiro. Aqui, o profeta, ele foi à casa do oleiro, o lugar onde se fazia os vasos, as tigelas. Mas hoje, o descer na casa do oleiro para a igreja não é ir ver como é que o vaso é feito, como é que o oleiro trabalha com habilidade e cuidado. O descer para a igreja hoje é a oração, é se humilhar, é reconhecer que precisa ser mudado. Aqui, na palavra, quando o vaso quebrava, o oleiro simplesmente fazia outro. Esse aqui não deu certo, vamos modelar outro. Mas o Senhor diz na palavra o quê? Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Não é diferente. Hoje nós somos vasos, somos frágeis, nós quebramos. Não em pedacinhos como esse vaso aqui, mas nos quebramos com o pecado, com o erro, a desobediência. A nossa vida espiritual se quebra. A nossa comunhão com Deus se quebra por não fazermos o que é certo diante do Senhor. E o Senhor está dizendo: quando o vaso que ele fazia estragava em sua mão, tornava a fazer outro vaso segundo bem lhe parecia. E na nossa vida também não é diferente isso. Quando nós erramos, pecamos, fazemos coisas que não agradam ao Senhor, desobedecemos, mas quando reconhecemos que precisamos nos arrepender, precisamos mudar, precisamos voltar para o aprisco, aí, igreja, estamos descendo a casa do oleiro. Estamos indo de encontro ao oleiro, que pode nos moldar, nos dar forma de novo. Porque tínhamos forma, mas se quebrou. A desobediência fez que quebrasse a forma. O pecado, o engano, os maus olhos, o mau coração,
a falta de perdão, a falta de compaixão, a soberba, o orgulho, enfim. Então o Senhor está dizendo para a igreja, é tempo de descer. Buscar renovo espiritual. É tempo de se consagrar, se fortalecer. É tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de buscarmos as primícias, buscarmos o favor de Deus imerecido. Mas só vamos conseguir isso, igreja, se nós descermos a casa do oleiro. O profeta João disse que tu cresças, Senhor, e que eu diminua. Porque João entendia que quanto mais ele diminuía diante dos homens, maior ele ficava no reino. Amém? Precisamos descermos, precisamos diminuirmos, reconhecermos que não somos nada sem o Senhor. Reconhecermos que se o Espírito Santo não habitar em nós, nós somos vazios. Nós somos nuvens sem água, terra seca, aparência de quem está vivo, mas está morto. Mas quando nós se dispomos a descer a casa do oleiro, a se humilhar, a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, aí somos cheios da graça, da misericórdia, do perdão. Porque entendemos a necessidade do Senhor. Quando Jesus foi à casa de Marta e de Maria, a palavra diz que Marta estava ociosa, preocupada com os afazeres da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E Maria simplesmente se lançou aos pés de Cristo. Ela desceu, igreja. Ela desceu. Ela reconheceu que ela precisava descer, e detalhe, ela reconheceu quem estava diante dela. Era o mestre, era o oleiro. E Maria ali como um vaso, desceu, e ali ouvindo a palavra do mestre, os ensinamentos, o Senhor foi moldando o caráter, o coração de Maria. E na nossa vida não é diferente, é o que o Senhor quer fazer. Há quanto tempo, irmãos, talvez você não ora, você não busca, você não se enche, você não se consagra? Ah, mas irmão, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, a minha vida é corrida, eu tenho que cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filhos, eu tenho meu trabalho secular, é uma correria só. Amém. Mas é necessário descer, igreja. É necessário descer. Se nós não reconhecermos isso, seremos vazios. Seremos uma igreja fraca, debilitada, a qual Satanás terá domínio, prevalecerá. Porque se o homem não buscar, se a mulher não buscar a presença do Senhor, se não descermos à casa do oleiro, ainda digo mais, se nós não fizermos uma autoanálise da nossa vida espiritual com o Senhor, e reconhecermos, não, eu preciso descer, a minha vida espiritual não está boa, eu não era assim, eu orava, eu pregava, eu cantava, eu ensinava, eu evangelizava, eu panfletava, eu ganhava almas, eu fazia a obra. Mas hoje eu estou parado. Hoje eu estou fraco espiritualmente. Tudo vem daqui, igreja, do coração. Ainda que você esteja fraco, desanimado, ainda que você fale assim, eu estou sem tempo, mas vem daqui, o querer. Vem daqui. O Senhor sonda corações e pensamentos. Precisamos descer, meus irmãos.
precisamos descer. Somente descendo à casa do oleiro seremos perdoados, seremos sarados, seremos renovados, seremos fortalecidos, seremos cheios do Espírito Santo e teremos poder e autoridade contra Satanás e seus anjos caídos. Porque, irmãos, vivemos numa guerra constantemente. E essa guerra não é física, não é com armas carnais, armas físicas. Não é com revólver, não é com fuzil, não é com tanque, metralhadora. Não. A nossa guerra é espiritual. Porque o apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito, que a nossa luta não é contra o sangue nem carne, mas contra as potestades, os dominadores. E para enfrentarmos essa luta, para lutarmos e vencermos, temos que estarmos cheios, temos que estarmos revestidos da armadura de Deus, mas precisamos descer à casa do oleiro. Precisamos descer. Porque o diabo, ele conhece quem está cheio do Espírito Santo e quem está vazio, quem está oco, quem está seco. Assim como o Senhor também conhece os seus, quem busca e quem não busca, quem enche e quem não enche. A palavra fala lá em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Mas a palavra diz que as 10 dormiram. Ok. O problema não foi as 10 dormirem. O problema foi quando o noivo chegou. Porque quando o noivo chegou, só entrou para bodas as 5 que estavam cheias. As 5 que estavam vazias, as nécias, ficaram de fora. Mas as prudentes entraram. Porque as prudentes, elas desceram à casa do oleiro. Amados, precisamos descermos. É preciso descer. Ore, igreja. Medite na palavra, busque. Não deixe que os afazeres, não deixe que os problemas seculares te impeçam de buscar o reino de Deus. Aqui o Senhor está mostrando na palavra para o profeta como é que o vaso era tratado na mão do oleiro. Aqui o Senhor estava mostrando para o profeta a habilidade do oleiro com o vaso e a fragilidade do vaso em se quebrar. E a paciência e o carinho que o oleiro tinha pelo vaso quebrado. Mas a palavra está dizendo também que quando o vaso que ele fazia estragava em sua mão, tornava a fazer outro segundo bem lhe parecia. Não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando. Hoje é sábado, mais um dia lindo a qual o Senhor criou, mais uma oportunidade para que eu, primeiramente, e a igreja desça a casa do oleiro, seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de poder e autoridade. E o mais importante, igreja, do que tudo isso, é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando o Senhor enviou os 70 para a missão, lá em Mateus, e que eles voltaram se regozijando, alegre, porque até os demônios se submetiam a eles por conta do nome de Jesus, eles estavam eufóricos, alegres. Nossa, meu Deus, expulsamos muitos demônios no nome do Senhor, mestre. Eles nos obedecem, Senhor. Senhor, foi uma coisa tremenda, Senhor. Eu imagino o Senhor olhando para eles. E o Senhor disse: não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem por conta do meu nome, mas vos alegrais,
por ter os seus nomes escritos no livro da vida. No livro da vida. Mas por que aqueles homens tinham seus nomes escritos no livro da vida? Porque eles desciam à casa do oleiro. Porque eles estavam firmes na palavra, na oração, na comunhão, eles estavam na videira verdadeira. Porque o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Igreja, é tempo de descermos à casa do oleiro. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. É tempo de descermos. O oleiro está de braços abertos nos esperando para nos consertarmos. Eu, irmão, sou cheio de falhas, cheio de erros. Já tive momentos em minha vida que eu estava no altos e baixos na fé, na caminhada. Mas a decisão somos nós que tomamos. Para mim estar aqui hoje, falando com a igreja, é porque eu entendi a necessidade, a importância de descermos à casa do oleiro. Para poder manter a presença, o espírito, tem que descer à casa do oleiro. Amém, meus irmãos? Que essa palavra fique em vossos corações, que o Espírito Santo fale com a igreja, assim como o Senhor falou comigo, tem falado comigo acerca de buscar o temor, a obediência. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas de formas alguma. Você está em trevas ou você está na luz? Desça, igreja, desça. Quanto mais você descer à casa do oleiro, mais revestido de poder você vai ser, mais revestido da graça, mais revestido do Espírito, mais revestido de sabedoria. Desça, igreja. Desça, para que Deus reaviva, para que Deus acenda a chama do Espírito dentro de ti, para que seja despertado aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Amém, igreja? Graça e paz, um bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.